vai valer a pena. Não compreendo os seus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, Jesus, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas. O que nós viemos buscar aqui essa noite, desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E eu te direi, sim, vai valer a pena. Só aqueles que têm fé, cante. Eu creio, Senhor, sim, vai valer a pena. Oh, oh. Não compreendo os seus caminhos, mas isso não me impede de te adorar, Senhor. Te darei a minha canção, oh, doces palavras. Quem te sustenta, meu querido? Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, Jesus, mais perto dos teus caminhos. Nós queremos isso, Senhor. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas. Não, Senhor, nós procuramos a Ti. Frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu mais preciso. E eu te direi, sim, vai valer a pena te adorar em espírito e em verdade, viver uma vida somente para a tua glória, Senhor. Sim, vai valer a pena, eu sei. Eu creio em Ti. Nós cremos na Tua palavra, Deus. Oh, oh, oh. Sim, vai valer a pena. Porque quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar e Ele vem, quando o grande dia chegar, Senhor, eu te olharei, eu te direi. Obrigada, Senhor, por toda a Tua obra e o plano da redenção. Senhor, valeu a pena.
teu sacrifício, a tua dor, a tua cruz, Senhor, valeu a pena. Já valeu a pena te adorar, te servir. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo estar aqui e te adorar. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Aleluia. Eclesiastes capítulo 11, versículo 5. O texto diz assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Eu gostaria que você repetisse esse texto comigo. Como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Esse texto fala de um Deus que age, e não apenas age, mas o versículo 5 termina dizendo que Ele faz todas as coisas. Ou seja, Deus age e Ele age em todas as circunstâncias. E há uma característica a respeito dessa forma de Deus agir, no entanto, que ele compara aqui com duas ilustrações, com dois exemplos, o que me faz chamar essa forma de Deus de agir, de o agir invisível de Deus. É sobre isso que eu quero falar hoje. Ele começa dizendo: assim como não sabes qual o caminho do vento, de acordo com a informação que eu tenho aqui no léxico de Strong, na minha Bíblia. Às vezes a gente cita o grego e o hebraico, e alguns irmãos dizem: como o senhor estudou? Eu digo: estudei nada, eu dou um toquinho com o dedo aqui no tablet e ele dá toda essa informação, né? De acordo com essa informação, a palavra usada aqui no original hebraico foi traduzida não sabes, a NVI traduziu não conhece, é a palavra hebraica yada, fala não só de conhecer, mas ele fala também de perceber e ver. Fala de um conhecimento que também está relacionado com a percepção visual. Mas eu não quero só tentar estudar o sentido da palavra, eu quero olhar para o exemplo. Quando ele diz assim como não sabes o caminho do vento, ele está falando de algo que é invisível aos nossos olhos. O caminho do vento, a gente pode, no momento em que sente a brisa tocando o rosto, ou observa as folhas de uma árvore balançando, a gente diz: está soprando para lá. Eu lembro quando criança, na hora de erguer uma pipa, a gente sabia muito bem para que lado estava soprando. O que a gente não sabe, como diz o ditado antigo, é onde é que o vento faz a curva. Porque as correntes de ar, elas se alternam o tempo todo, se alteram, né, e mudam constantemente. Então, ainda que num determinado momento eu sinta no rosto para onde ele está soprando, eu veja a árvore balançando, eu não sei qual é o caminho do vento. Eu não sei onde é que ele vai fazer a curva, porque o caminho do vento é algo invisível aos meus olhos. No entanto, apesar de ser invisível aos meus olhos, não é porque eu não consigo acompanhá-lo com essa percepção visual, que ele deixa de ser real, que ele deixa de ser verdadeiro. Então, nós vemos aqui um outro exemplo, ele diz: assim como não sabes como se formam os ossos no ventre da mulher grávida. Se o que tivesse em questão aqui fosse apenas a palavra saber, conhecer, no sentido de ciência, a gente talvez poderia ter que dizer: olha, essa afirmação já não é mais contemporânea, não é mais atual. Porque hoje a gente tem todo o conhecimento da biologia a respeito da calcificação, não só do desenvolvimento do feto no ventre da mãe, mas especificamente essa questão da formação óssea. Mas a Bíblia está falando de um processo que acontece fora da vista dos olhos. Nós podemos perceber mês a mês, na barriga daquela mulher grávida, que à medida que os meses da gestação vão seguindo,
a barriga vai tomando um pouquinho mais de forma. Um dia desse, inclusive, brinquei com uma irmã lá da igreja. Ela estava assim, quase na hora de ganhar o nenê, eu passei e falei, conseguiu ficar mais barriguda do que eu. Ela de bate pronto respondeu, mas a minha só em 2 semanas, e a sua? Eu olhei para ela e falei, apelou, hein? Mas a gente consegue perceber que está chegando a hora. No entanto, apesar de conseguirmos acompanhar, né, de longe o que está acontecendo, o processo todo da formação acontece fora da vista dos nossos olhos. Eu mencionei, né, que Kelly e eu tivemos 2 filhos, o Israel e a Alice, e quando a Kelly estava grávida de cada um dos 2, eu me lembro de ter feito pelo menos 2 ecografias em cada gravidez. Através daquele exame, a gente conseguiu checar como estava a condição, né, de cada um dos nossos filhos antes do nascimento. Mas ainda que naqueles 2 momentos em cada gravidez, a gente teve ali um testemunho visual, a gravidez, a gestação toda, acontece fora da vista dos olhos. Agora, não é porque a gente não consegue enxergar e acompanhar os detalhes que deixa de ser real. Aquilo está acontecendo, no entanto, fora da vista dos olhos. E depois de usar esses 2 exemplos, Salomão, pelo Espírito Santo, ele diz, assim também, esse assim também é, da mesma forma, igualmente, não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. E eu creio que nós podemos trocar essa expressão não sabes por não veres. E é a partir daqui que eu quero falar dessa forma de Deus agir, que nem sempre nós vamos conseguir acompanhar, né, com os nossos olhos, embora isso não muda o fato de que o Deus que eu e você amamos, tememos, servimos, Ele age em todas as coisas. Você pode dizer amém? Amém. A pergunta que talvez a gente deva fazer é a seguinte: por que será que Deus decidiu agir de forma que nem sempre a gente consiga perceber? Eu creio que podem haver muitos motivos, muitas razões. Seria presunção tentar esgotar isso, mas eu consigo enxergar na Bíblia pelo menos 2 motivos. O primeiro deles tem a ver com a fé. A Bíblia diz, o justo viverá da sua fé. Toda a nossa relação com Deus é baseada na fé. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Toda a nossa relação é baseada em fé. E qual é a própria definição da Bíblia sobre fé? Hebreus 11:1 diz que a fé é a convicção das coisas que não se veem, a certeza de coisas que se esperam. Agora, o próprio Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz, visto que andamos por fé e não por vista. Então, a relação com Deus baseada na fé, ela não precisa necessariamente de um testemunho visual. Para que a gente saiba que Deus está agindo na nossa vida, deveria bastar o fato de que Ele disse, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Ele diz, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós precisamos ter a certeza de que se Deus disse que estaria presente, se Ele disse que iria cuidar, se Ele disse que iria fazer, o mais importante é que a gente acredite no que Ele vai fazer, independente daquilo que os nossos olhos veem. Você pode dizer amém? Mas não é tanto sobre esse aspecto de fé que eu quero falar hoje, embora o trilho central da minha mensagem seja sobre confiança. Eu, na verdade, quero falar de um outro motivo pelo qual Deus decidiu agir de forma que a gente não entende. E eu vou dar uma volta antes de chegar onde eu quero, e isso é intencional, é proposital. A primeira coisa que eu acredito que a gente tem que destacar para chegar onde eu quero é que o agir de Deus, ele vai além da nossa compreensão. Você pode repetir isso comigo? Diga, o agir de Deus vai além da nossa compreensão. Eu queria que você fizesse uma cara bem simpática para o vizinho ao lado. Outro dia alguém falou para o senhor, eu nem conheço, eu mando eu falar. Eu falei, já se apresente, né? Faz uma cara bem simpática e fala para a pessoa aí ao lado, fala para o vizinho, o agir de Deus vai além da compreensão. Irmãos, a Bíblia diz em Provérbios 25:2, que a glória dos reis é esquadrinhar as coisas, é esmiuçar as coisas. Interessante que isso está, né, no meio de um momento em que Salomão ficou mundialmente conhecido pela sua capacidade de dissertar sobre todas as coisas. Ele tinha explicação para tudo nos seus dias. E ele afirma, a glória dos reis é esquadrinhar as coisas, é tentar explicar tudo. Mas no mesmo texto ele diz, mas a glória de Deus é encobrir as coisas.
Da mesma forma que o homem se gloria nessa parte de conseguir explicar as coisas, Deus não faz questão de explicar tudo. Pelo contrário, a Bíblia diz que a glória de Deus é cobrir. Ele não faz questão de desvendar tudo. A Bíblia diz em Deuteronômio 29, que as coisas reveladas pertencem a nós e nossos filhos para sempre. Você pode dizer amém? Mas o mesmo texto diz assim, mas as coisas ocultas pertencem a Deus, porque nem tudo foi revelado. Irmãos, para um camarada curioso como eu, às vezes eu pergunto para Deus, por que você fez isso? Por que você deixou tanta coisa sem resposta? O que me inspira é quando Paulo diz, agora conhecemos em parte, mas ele diz, então conheceremos plenamente, como também somos conhecidos. Então, a Bíblia diz que um dia eu e você vamos conhecer as coisas do jeito que Deus nos conhece, de forma completa. E isso me anima, porque, irmão, eu acredito que a eternidade vai ser pouca para tanta pergunta e questionamento que eu tenho. No entanto, nesse momento, nós temos um Deus que já não faz nem questão de explicar. Eu acredito, querido, que até para Ele explicar, é estranho a gente falar isso sobre Deus, mas eu de propósito quero falar isso. Até para Ele explicar, daria muito trabalho para Ele se fazer entender. Isaías 55:8, a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. A Bíblia diz que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. A maneira como a própria mente de Deus se move é algo difícil da gente acompanhar. Em 1 Coríntios 2,14, Paulo diz assim, para o homem natural, a palavra traduzida natural ali é psíquico, entregue ao psique, a sua mente. A Bíblia diz, as coisas do Espírito são loucura, porque elas se discernem espiritualmente, elas não se entendem de forma racional. E há momentos em que eu e você, querido, vamos querer entender determinadas coisas que Deus não faz questão de revelar. Há momentos onde eu e você não vamos, talvez, sequer acompanhar o raciocínio, se a gente tivesse uma explicação. E a gente precisa aceitar que isso é um fato. A gente pode gastar tempo aqui citando muitos versículos, de que Deus tem uma forma de agir que vai além da nossa compreensão, e há momentos onde Deus, de maneira intencional, Ele diz, não quero explicar, pelo menos não agora. Quando Jesus fala de lavar os pés de Pedro, ele diz, de jeito nenhum, você não vai fazer isso. Jesus disse, se eu não fizer, você não tem parte comigo. Pedro disse, então tá bom, então me lava inteiro. Mas Jesus diz, Pedro, o que eu faço, não entenderás agora, entenderás depois. Essa frase para mim é importantíssima. Muito do que Deus está fazendo na minha e na sua vida, nem sempre nós vamos conseguir entender de forma imediata. Mas essa frase de Jesus me traz alento. Não entenderás agora, mas entenderás depois. Pode ser que algumas coisas eu e você entendamos ainda em vida, pode ser que só depois. Mas Deus está dizendo que nem tudo o que Ele decidiu fazer, nós vamos conseguir acompanhar com compreensão. Isso me leva a um ponto que, depois de determinar que o agir de Deus, é invisível, depois de mostrar que Deus mesmo não faz questão de revelar, e que ainda que Ele quisesse, a gente teria dificuldade de acompanhar. Eu quero aqui fazer o gancho para entrar aonde eu realmente quero gastar o meu tempo. Em Mateus, no capítulo 16, no versículo 23, se for rápido de endereço, abra lá. Eu não sei se vai estar saindo aqui o texto. Mateus, capítulo 16, versículo 23. O apóstolo Pedro, ele dá uma bola dentro, primeiro. Jesus pergunta, quem dizem os homens ser o filho do homem? Em outras palavras, como é que está a bolsa de apostas? O que estão dizendo a meu respeito? Diz, olha, estão dizendo que você é Elias, estão dizendo que você é o profeta, estão dizendo até que você é João Batista que voltou, estão falando de tudo. Jesus diz, e vocês, o que dizem a meu respeito? Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro diz isso, Jesus olha para ele e diz, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. E diz, não foi carne e sangue quem te revelou a minha identidade, quem eu realmente sou. Foi o Pai que está nos céus. O que Jesus está dizendo, Pedro? Você não chegou a essa compreensão, essa conclusão, baseado só no seu raciocínio, ou mesmo recebendo informação de alguém. O que você teve foi uma informação que veio do alto. O que você teve foi uma revelação que veio de Deus. Em outras palavras, o próprio Pai transferiu o entendimento ao seu coração. Imagina, Pedro ficou feliz, deu uma bola dentro. Mas, irmão, não demorou muito. Pedro deu uma bola fora.
E já logo na sequência, Jesus começa a falar do que iria acontecer com ele, de como era necessário que ele sofresse. E Pedro resolve dar um sermão em Jesus. Que isso, Jesus? Eu tenho que ser mais otimista? Né? Ele diz, de forma alguma essas coisas vão te acontecer. E ele começa a contestar o que Jesus está falando. Nesse momento, no versículo 23, o texto diz assim, o 22 diz que Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. No 23, a gente lê, mas Jesus voltando-se disse a Pedro, arreda, outra versão diz, para trás de mim, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. A NVI diz, não pensas, que é o sinônimo de cogitas. Jesus, nesse momento, dá uma palavra que não é mais dirigida só a Pedro. Ele diz, para trás de mim, Satanás. Da mesma forma como Pedro se sujeitou a uma influência espiritual para um entendimento, nesse momento, ele se deixa conectar numa outra estação de rádio. E está debaixo de outra influência. Jesus não está mais falando diretamente com a pessoa de Pedro, ele está falando com a ação de Satanás por trás de Pedro. Para trás de mim, Satanás. E o que Jesus diz? Você não pensa nas coisas de Deus, você pensa nas coisas dos homens. Aqui Jesus estabelece um padrão, que a maneira de pensar do diabo é parecida com a do homem. E para mim é muito importante que a gente reconheça isso. Satanás, como anjo caído que é, na condição de anjo, ainda que caído, ele tem um nível de inteligência e sabedoria maior do que o nosso. A Bíblia diz que a sua sabedoria se corrompeu. Não diz que ele a perdeu, ela se corrompeu. A Bíblia fala da sua astúcia, a Bíblia fala das suas ciladas. E a Bíblia diz que o homem foi criado um pouco menor do que os anjos. Eles têm capacidades que nós não temos. Não fosse o fato de que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo, a gente jamais poderia fazer frente a um anjo caído. Agora, se você faz uma comparação natural entre o homem, né, e Satanás na condição de um anjo caído, ele tem uma mente superior. No entanto, parece que a forma de processar é muito parecida. É quase como se a gente comparasse hoje dois computadores, né, um daquele assim mais fraquinho. Esses dias eu estava me lembrando da era Pentium, né, daqueles 286, né, vamos voltar mais. Eu me lembro da época que eles não tinham nem memória, era uma vaga lembrança. Mas imagine que você pega um desse meia boca e põe do lado um servidor de última geração. Mas os dois estão funcionando com o mesmo programa, desde o sistema operacional e os mesmos programas. Um provavelmente vai girar e processar mais rápido que o outro, mas os dois vão funcionar de forma parecida. A maneira de pensar de Satanás é parecida com a do homem, não é parecida com a de Deus. Isso significa o quê? Que se eu e você não conseguimos entender a forma de Deus agir, o diabo também não. E esse é o segundo motivo que eu vejo na Bíblia, de Deus ter escolhido agir de forma invisível aos nossos olhos. Esse é o motivo que eu quero explorar um pouco mais. E talvez isso só faça sentido para você, do porquê é importante a gente entender isso, quando eu chegar ao fim. Então me dê um crédito, né, antes de se perguntar o que nós estamos especulando hoje. Depois de olhar para o que a gente enxerga nesse texto de um Deus que age além da nossa compreensão, eu percebo, eu quero que você abra comigo em Efésios no capítulo 3, por favor. Efésios capítulo 3. Eu quero te dar um texto que prova isso que eu estou falando, que o diabo não entende a forma de Deus de agir. Efésios capítulo 3, versículo 8. Na minha opinião, os capítulos 1 e 2 de Efésios podem ser colocados entre os assuntos mais profundos da Bíblia. Paulo está falando a respeito da igreja dos gentios, da conversão dos gentios a Jesus, e ele chama isso de um mistério. Porque quando você lê as páginas do Velho Testamento, você, em todas as promessas que Deus faz a respeito de um reino, você tem pelo menos dois fundamentos para esse reino. Todo reino precisa de um rei, e todo reino precisa de um povo, dos súditos. Todas as promessas do reino de Deus, elas estavam entrelaçadas com essas duas coisas. O rei vindouro, que era o Messias prometido, e antes da revelação de quem seria o Messias, Deus faz uma aliança com um camarada chamado Abraão, e diz, eu vou fazer algo através de você e da sua linhagem, da sua descendência.
Então nós percebemos que, à medida que vamos estudando as páginas do Velho Testamento, todo olhar, toda convergência profética dizia respeito a algo que Deus faria nessa terra, envolvendo a nação de Israel. Tanto que quando Jesus está para ser assunto aos céus, a pergunta dos apóstolos é nesse tempo que restauras o reino a Israel? Porque essa era a expectativa. Paulo começa a falar dos gentios como uma surpresa, um mistério. E ele diz assim no versículo 8 de Efésios 3, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério. Diga comigo, mistério. Ele diz, e manifestar a dispensação do mistério, do segredo, que desde os séculos esteve oculto ou escondido em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. O que que Paulo está dizendo? Deus guardou um segredo. Qual era o segredo? A inclusão dos gentios no seu plano e no seu propósito. E ele diz, Deus decidiu agora, através da igreja, manifestar sua multiforme sabedoria. Ele está dizendo que a sabedoria de Deus tem muitas formas. Que ele deixa te dizer algo, Deus não é previsível. Tem muita gente tentando botar Deus dentro de uma caixinha, tentando limitar. Tem muitos pregadores, inclusive alguns que estão pregando fé, que parecem que se formaram, tiraram ali algum doutorado na psicologia divina. Se você agir assim, Deus vai reagir desse jeito. Se você orar dessa forma, Deus vai mover daquela. Queridos, eu creio num Deus que intervém. Mas esse Deus é muito mais do que criativo. A Bíblia fala de uma multiforme sabedoria. Essa sabedoria tem tantas formas que ela não é previsível. Esse Deus é um Deus cheio de surpresas. E aqui a Bíblia diz que ele guardou uma surpresa para jogar na cara dos principados e potestades, uma menção bíblica que sempre se refere, a príncipes, a poderes, mas se referindo à ação dos espíritos malignos. Deus disse que decidiu jogar na cara deles o que era a multiforme sabedoria dele. Em outras palavras, nós conhecemos aquele ditado antigo que indica esperteza, que diz, enquanto você está indo, já estou voltando. O que Deus está jogando na cara dos principados e potestades, enquanto vocês estão indo, eu já fui e voltei eternas vezes. Irmãos, ninguém conseguia enxergar essa igreja dos gentios. Havia uma promessa de um reino. A gente precisa olhar para tudo aquilo que está sendo anunciado no Velho Testamento como uma promessa de um reino. Você pega o momento em que isso fica claro como nunca no livro de Daniel. Nabucodonosor tem um sonho, ele sonha com uma estátua enorme com 4 metais distintos. A Bíblia diz, a cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, o ventre era de bronze, mas as pernas de ferro. Daniel, na hora de interpretar o sonho, disse para o rei Nabucodonosor, a cabeça de ouro é você. Quem foi Nabucodonosor, rei de Babilônia? O primeiro império de proporção mundial. O que a Síria chegou perto, mas não conseguiu. Babilônia foi a primeira a conseguir. Quem estudou um pouquinho mais a história sabe que eles se consolidaram como o primeiro império mundial. Mas ele diz, depois de ti vem outro reino inferior ao seu. Ainda no livro de Daniel a gente vê os medo-persas como o segundo reino, na mudança do segundo metal, assumindo o governo da terra. Mas a profecia dessa visão da estátua indicava que ainda existiriam outros 2 reinos. A representada pelo ventre de bronze. E já havia indicações proféticas no mesmo livro de Daniel que isso aconteceria através da Grécia. E nós sabemos que Alexandre o Grande se torna o 3º império de proporção mundial. E ele foi sucedido depois por Roma. Nessa visão, uma pedra era cortada sem auxílio de mãos. E se indicava que isso não seria algo humano, mas divino. Essa pedra vinha e atingia a estátua onde? Nos pés. Quando a pedra atingia a estátua nos pés, o livro de Daniel diz que a estátua inteira esmiuçou, o vento carregou aquilo tudo e sobrou só a pedra. A Bíblia diz então a pedra cresceu e se tornou uma montanha que encheu toda a terra. Qual era a mensagem? Deus estava dizendo, vai chegar o momento que eu vou colocar por terra o reino dos homens. E eu vou estabelecer o meu próprio reino na terra. Essa pedra era o Messias prometido. E o entendimento todos tinham da promessa. Quando
da profecia, quando o Messias vier, ele vai colocar por terra o reino dos homens, e ele vai estabelecer o seu próprio reino em toda a terra. Irmão, por que você acha que Tiago e João vão ter uma conversa acompanhada da mãe, para ajudar, né, a botar peso e pressão em Jesus? Diz: Senhor, nós queremos te pedir uma coisa. Quando te sentares no trono da tua glória, permite que a gente se sente, um à sua direita, um à sua esquerda. O que eles estão pedindo, irmão? Eles não estão pensando num reino espiritual, estão pensando num reino terreno. E eles estão dizendo: quando o Senhor sentar no seu trono, esse lugar não dá para concorrer. Quem tentou concorrer com esse deu mal. Então esse nós não vamos se meter. Mas deixa a gente ser ministro da fazenda e ministro do planejamento. Deixa a faca e o queijo na mão da família. Mamãe está muito interessada que os filhos dela brilhem, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas quando Jesus chega pregando a sua mensagem, qual é a mensagem de Jesus? O tempo é chegado, está cumprido. E é chegado o reino de Deus. Nos dias do quarto império, ele diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus chegou. Havia uma expectativa de que esse reino se manifestasse de forma física. Eles mesmos estão dizendo: é nesse tempo que restauras o reino a Israel, porque todo mundo esperava que fosse isso. Agora, enquanto o diabo, querido, lutou de todas as formas contra a nação de Israel, e você pode perceber isso ao longo de toda a Bíblia, né, em todo o Velho Testamento, no livro de Esther, você vê a tentativa de acabar com a nação inteira num só dia. Enquanto o diabo fez de tudo para lutar contra esse povo, porque a revelação, a informação que ele tinha antes é quem era o povo do reino. Depois se revela o Messias, e aí começa todo um levante das trevas contra o Messias. Irmão, quem foi que empurrou Jesus para a cruz? A Bíblia diz que o próprio Satanás entrou em Judas. Normalmente ele terceiriza. Essa, eu acho que ele estava naquele ditado: se quer que seja bem feito, faça você mesmo. O que o diabo não conseguia entender é o que Jesus foi dando dica ao longo do seu ministério. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Lucas 17, não diga ele aqui, ele ali. Versículo 20, 21, se você estiver anotando, de Lucas 17. Jesus diz: porque o reino de Deus está dentro de vós. O que Jesus estava dizendo? Antes de estabelecer um reino físico, eu vim estabelecer o reino espiritual, o domínio de Deus no coração dos homens. A Bíblia diz: por ocasião da sua segunda vinda, Jesus vai estabelecer um reino físico, amém? Mas na primeira vez ele veio estabelecer um reino espiritual. E é isso que Paulo está dizendo de um mistério que ninguém entendeu. Quando o diabo fez de tudo para tentar matar o Messias, impedindo ele de se assentar no trono, o que é que o diabo fez? Ele acabou trabalhando para Deus. Irmãos, o diabo cooperou para que o plano de salvação acontecesse. Eu gosto de uma frase de Lutero, o grande reformador. Ele dizia: o diabo é o diabo de Deus. Isso dói no ouvido de alguns, mas eu gosto dessa frase. E gosto ainda mais de uma outra que eu ouvi na minha adolescência, da irmã Valnice Milhomes. Ela dizia que assim como nós armamos ratoeiras para pegar ratos, Deus arma sataneiras para pegar Satanás. Porque não entende o plano de Deus, o diabo acaba trabalhando para Deus, não porque ele é sócio, não porque ele é parceiro, não porque ele queira ajudar, mas mesmo nas suas tentativas de lutar contra Deus, por não entender o que Deus faz, ele muitas vezes acaba servindo aos propósitos de Deus. Quando o diabo empurrou Jesus para a cruz, achando que iria matar o Messias, o que ele proporcionou? A Bíblia diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus estava dizendo: importa que o Filho do Homem seja crucificado. E porque essas coisas não eram entendidas, o diabo, achando que iria deter, acabou cooperando com o plano de Deus. E a gente precisa reconhecer, querido, eu estou aqui essa noite para exaltar a soberania de Deus, a grandeza de Deus. Sabe, eu tenho ficado aborrecido com o evangelho transgênico, né, alterado, que a gente tem ouvido ultimamente. Tem gente, pregadores, exaltando demais o diabo, dando moral demais para o cão. Querido, grande mesmo é o nosso Deus. Amém? O diabo tem lá o seu poder, mas só Deus tem todo o poder. E nós precisamos, como igreja, resgatar a visão da soberania de Deus, da onisciência de Deus, da providência de Deus, do cuidado de Deus. E esse Deus conseguiu colocar uma sataneira diante do inimigo. Não só no sentido da obra de salvação que Jesus realizou na cruz. Vamos pensar um pouquinho mais. Em Atos capítulo 1, versículo 8,
Jesus diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas onde? E diz, tanto em Jerusalém, como Samaria, Judeia e até os confins da terra. Ele nem diz primeiro, ele diz tanto em um como em outro. Irmão, quando o fogo do Espírito Santo desceu em Jerusalém, e aqueles irmãos incendiaram para Deus, a coisa ali estava uma glória, mas ninguém saiu pregar o evangelho muito longe. Agora, o que acontece? Em Atos 8:1, a Bíblia diz, levantou-se uma grande perseguição contra a igreja. E a Bíblia diz assim, todos, exceto os apóstolos, todos foram dispersos por causa da perseguição. Só que a Bíblia diz que por onde esses crentes fugiam, eles começaram a pregar o evangelho. Irmãos, quando o diabo traz uma perseguição contra aquela igreja que está se fortalecendo, ele se tornou, ironicamente, eu gosto de dizer isso mesmo, ele se tornou o primeiro agente missionário da história da igreja. Ele conseguiu, numa tentativa de destruir a igreja, espalhar o evangelho que não estava sendo pregado nas nações. Isso para mim é outra sataneira. E a Bíblia está cheia dessas informações. Eu não sei você, querido, mas eu fico empolgado com o fato de que não é apenas eu e você que não entendemos a forma de Deus agir. O diabo também não entende. Por que não entende? Ele acaba muitas vezes trabalhando para Deus. Ele acaba muitas vezes a serviço de Deus. Irmãos, o diabo não é tudo o que algumas pessoas estão dizendo que é. Eu gosto de dizer que ele é que nem um cachorro na coleira. Ele só vai até onde o tamanho da corrente permite. A Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 20, João diz assim, então vi descer do céu um anjo. Irmão, a Bíblia não diz que era o arcanjo Miguel, cercar de todas as hostes dos exércitos de Deus. Ele diz, eu vi descer do céu um anjo, um só. E esse anjo colocou Satanás numa prisão durante 1000 anos. Bem feito. A Bíblia diz assim, no final dos 1000 anos, importa que ele seja solto por um pouco de tempo, porque vai fazer um último servicinho para Deus, antes de ser chutado para o lago de fogo e enxofre. Um anjo, querido, João diz, eu vi descer um anjo, esse anjo tirou o diabo de circulação por 1000 anos. Ele diz, depois ele dá uma voltinha antes de ser julgado eternamente. A gente precisa reconhecer que ainda que o diabo tenha uma certa esfera de ação, existe um Deus, querido, no controle de todas as coisas. Você entende que eu não estou dizendo que Deus está dizendo necessariamente ao diabo o que fazer, mas nem o diabo tentando lutar contra Deus, ele consegue impedir os planos e os propósitos de Deus. E eu quero te mostrar algo interessante na Bíblia, que se o próprio Deus não reconhecesse que o diabo acaba trabalhando para ele, seria estranho algumas permissões divinas que a gente acha na Bíblia, para o que eu gosto de chamar de permissões divinas para ações satânicas. Dizem alguns historiadores que Lutero queria tirar o livro de Tiago da Bíblia, porque quando ele começa pregando a salvação por fé e não por obras, e Tiago diz, me mostre sua fé que eu lhe mostro as minhas obras, diz que isso incomodava ele, para ele era como se fosse uma contradição. Não sei o quanto isso é verdadeiro, mas muitas fontes trazem esse assunto à tona. Se houve um livro da Bíblia que eu já quis tirar da Bíblia, irmão, não foi o de Tiago, era o de Jó. Pensa num livro que me deixava em crise, era o livro de Jó. E durante muito tempo eu tinha toda uma teoria, toda uma doutrina, que não era minha, fui pegando coisa emprestada de muita gente, para responsabilizar o Jó. Porque a culpa tinha que ser de Jó, irmãos, porque se não fosse de Jó, era de Deus. Então eu dizia, irmãos, Jó abriu uma porta para o diabo agir. Ele mesmo diz em Jó 3,25, aquilo que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Você vê, os filhos faziam uma festa, ele nem sabia se tinha pecado, já estava levantando sacrifício, vai que pecaram, ele estava morrendo de medo, e eu Jó, e eu dava uma volta enorme para acabar com o Jó. Quer dizer, foi ele que abriu esse espaço. Um dia uma amiga, me ouvindo falar sobre essas coisas, ela me procura depois, ela disse, pastor, o senhor pode me explicar uma coisa? O capítulo 1 aqui fala da conversa entre Deus e o diabo, e Deus joga na cara do diabo a vida de Jó, viste meu servo Jó. E Deus diz assim, homem justo e irrepreensível. Ela diz, me ajuda a entender, se Deus chamou o cara de irrepreensível, dizendo que ele não tinha de que ser repreendido, por que o senhor está acabando com o homem?
Ela diz: Deus errou quando disse que ele era irrepreensível. Eu falei para ela: você acabou com a minha doutrina toda. Agora, o problema é que se a culpa não era de Jó, irmão, porque há duas formas do diabo tocar a vida de alguém: é sempre com permissão, ou a permissão do próprio homem. Por isso a Bíblia diz: não dê lugar ao diabo. Tem gente sendo tocado pelo inimigo e não era plano, não era vontade de Deus. A gente não pode ter uma doutrina aí de um fatalismo de que tudo tinha que acontecer. Tem muita coisa que não precisa acontecer. Agora, há momentos que Deus, na sua soberania, pode dar uma permissão, mesmo que o homem não tenha dado. Isso não está só no livro de Jó. Quando Deus disse: você viu meu servo Jó? O diabo disse também: tu abençoou o cara. E olha a frase do diabo: o cercaste com uma sebe, com um muro. E diz: o cara, além de abençoar, está protegido, eu não posso tocar nele. Me deixa tocar nele para ver se ele vai continuar fiel. Deus disse: estou tirando a mão. Você pode tocar no que ele tem, mas não toca nele. Irmão, foi num instante. E Jó está lá adorando a Deus, ele diz: eu quero ver se eu tocar nele. Deus diz: pode tocar o corpo, mas não vai tirar a vida. E aquilo me deixava em crise. Eu dizia: Deus, você ganha para proteger a gente. O senhor não pode deixar isso acontecer. É seu trabalho. É lógico que eu não falei desse jeito, era para você rir, mas direto ou indiretamente é o que a gente pensa. Isso me deixava em choque, mas eu descobri que não era só no livro de Jó que você ia achar isso, irmão, porque se fosse, a gente ia só questionar a autenticidade do livro de Jó, ia dar um jeito de fazer um novo cânon e arrancar ele fora. Mas no Novo Testamento nós temos pelo menos dois exemplos. Em Lucas 22, 31 e 32, tem uma conversa entre Jesus e Pedro, como diria o carioca, no mínimo sinistra. Irmão, é estranha a conversa. Jesus está andando com Pedro e diz assim: Simão, Simão. Primeiro, por 7 vezes na Bíblia Deus chama o nome de alguém 2 vezes. Nas 7 tem uma crise que vai desenrolar. Se Pedro soubesse disso, só do Senhor chamar ele Simão, Simão, já teria gelado a espinha dele. Aí diz assim: Satanás pediu para peneirar vocês como peneira o trigo. Irmão, isso lá é conversa para Jesus ter com a gente. Ó, o diabo quer passar a peneira e ver o que sobra. Sinistro, irmão. Aí imagina Pedro meio sem graça, aquele sorriso meio nervoso, e dizendo: mas você não permitiu, né, Jesus? Jesus só com um sorriso no rosto. Imagina Pedro dizendo: mestre, nem brinca, o senhor não ia permitir uma coisa dessa, né, Jesus? Jesus ainda quieto, ele: mestre. Na minha cabeça, irmão, na minha criatividade santificada pelo Espírito Santo, eu consigo imaginar Jesus até assobiando. E a resposta que ele dá para Pedro é a seguinte: Pedro, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. O que ele está dizendo? Peneira autorizada, Pedrão. A peneira vai comer solta. Mas Jesus está dizendo: isso não significa que eu te abandonei. Ele diz: eu mesmo roguei por você para que a sua fé não desfaleça. E ele diz: e quando você se converter, fortalece os seus irmãos. O que Jesus está dizendo no final disso? Você vai se levantar um Pedro melhor. Assim como Jó, quando termina a sua história, ele se levanta para dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quando há uma permissão divina, querido, para uma ação satânica, não significa que Deus está abandonando a gente, não significa que Ele está desistindo da gente, mas há momentos quando o diabo tem determinada permissão para tocar alguém, ele vai com tudo em cima, vai que nem urubu na carniça. Mas nós precisamos lembrar que há um Deus no controle. Há um Deus no controle. Você pode dizer amém? Esqueci de contratar aquela meia dúzia de irmão que vai ficar dando glória a Deus, aleluia. Mas se tiver voluntário, eu estou aceitando. Irmãos, carta à igreja de Esmirna, Apocalipse 2:10. João diz: olha, Jesus enviou seu anjo falar comigo e ele mandou uma mensagem para essas 7 igrejas. Vamos imaginar, contextualizar, se isso fosse hoje. Pastor Flávio chegando aqui diz: irmãos, o apóstolo João... Não, o apóstolo João não ia dar porque ele não está mais aqui. Mas um desses homens de Jesus, muito sério, teve uma visão de um anjo. O anjo mandou uma mensagem para a comunidade de esperança, aqui do Alto Taquaral. É Alto Taquaral? Eu não sei você, eu vou ficar na expectativa. O que Deus tem para dizer para nós? Em Apocalipse 2:10 ele diz assim: o diabo vai se levantar contra vocês. E vocês vão ter tribulação de 10 dias. Esses 10 dias, irmão, é simbólico.
A história mostra que foi muito mais do que 10 dias, do que uma semana e meia. Interessante que ele não diz, ora, jejua, repreende em meu nome, usa a autoridade do crente. Embora são coisas que normalmente nós fazemos, ele só diz assim, ser fiel até a morte. E diz, alguns de vocês vão morrer por conta do que está por vir. Não desistam, não desanimem, continuem fiéis. E quando eu comecei a enxergar esse tanto de texto para essas permissões divinas, para ações satânicas, eu comecei a entrar em choque. Dizer, Deus, por que você faria uma coisa dessa? E aqui que a gente precisa reconhecer que por não entender o plano e o propósito de Deus, muitas vezes o diabo, mesmo mal intencionado, ele acaba trabalhando para Deus. A terceira e última verdade que eu quero falar antes de encerrarmos é que tudo, diz lá Romanos 8:29, todas as coisas, diga comigo, todas as coisas. Fala para alguém ao seu lado, fala todas as coisas. A Bíblia diz, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Quantos aqui amam a Deus? Irmãos, nós precisamos entender que a Bíblia diz que nós não apenas o amamos, mas fomos chamados segundo um propósito. Há um plano de Deus para mim e para a sua vida. Você pode dizer amém? Nós não podemos achar, querido, que tudo está só se desenrolando de forma acidental. Temos livre-arbítrio, temos capacidade de escolha, mas há um Deus que tem um propósito para mim e para você. E de acordo com esse propósito, Ele tem o poder de fazer com que tudo coopere para o bem. Em outras palavras, não há situação na minha e na sua vida que seja refúgio para Deus. Tudo é reciclável. Deus tem o poder de transformar isso em nosso favor. E você vai enxergar na Bíblia, querido, N situações. Uma delas que me chama a atenção é a de José. Ele começa a contar para os seus irmãos. Irmão, José teve sua parcela de culpa. Filho caçula, mimado, paparicado pelo pai. Não precisava ficar provocando os irmãos. Não, ele só contou o sonho. Irmão, você parece que não teve irmão. Um dia eu é que vou estar governando. Um dia vocês vão comer na minha mão. Ele deu corda, irmão, ele teve sua parcela de culpa. Mas o fato é que os irmãos exageraram na dose. Chegaram a pensar em matar, né? De repente, vamos dar um sumiço nesse menino. E a gente olha para a vida de José e tudo parecia estar acontecendo contrário ao plano de Deus. Mas a gente percebe que quanto mais o inimigo e as circunstâncias lutaram contra as promessas que José tinha, mais ele foi sendo empurrado para o centro daquele plano e daquele propósito, de uma forma que ninguém, querido, conseguia imaginar, nem mesmo o próprio José, por mais que confiasse em Deus. Eu não estou querendo dizer, querido, que Deus determinou que as circunstâncias aconteçam por si. Eu não estou tentando tirar a responsabilidade das pessoas que fizeram suas escolhas, inclusive erradas. Mas em Gênesis 45, eu quero que você abra comigo lá, Gênesis 45, José reconhece a mão de Deus por trás de tudo aquilo que ele passou. Gênesis 45, vamos ler do versículo 5 ao 8. Ele diz, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Diga comigo, Deus me enviou. Gente, ele está falando com os irmãos que aprontaram aquilo tudo para ele. E diz, Deus me enviou. Vamos continuar lendo, versículo 6. Porque já houve 2 anos de fome na terra, ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. 7. Deus me enviou adiante de vós. Diga de novo comigo, Deus me enviou. E diz, Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra, para vos preservar a vida por um grande livramento. 8. Assim não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Pastor, o senhor quer dizer então que os irmãos José não podem ser responsabilizados por nada? Já que foi Deus que fez isso tudo? Não, querido, não é isso que eu estou dizendo. Não é nem isso que José está dizendo. Vai comigo para Gênesis 50, e vamos ver a outra parte do discurso do mesmo José com os meus irmãos. Gênesis 50, 20. Aqui no segundo momento ele diz para eles, vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem,
para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Ele está dizendo, foi maldade de vocês. Vocês aprontaram comigo. Vocês queriam me derrubar. Mas Deus transformou em bem. Então, querido, não estou tentando fazer você acreditar que as pessoas não têm outra escolha a não ser nos empurrar para o plano de Deus. Às vezes elas estão nos odiando, estão lutando contra, assim como o inimigo se levanta contra, mas porque Deus decidiu agir de formas que nem as pessoas, nem o diabo entende. Mesmo quando estão lutando contra, eles não conseguem saber se estão realmente contra ou se estão nos empurrando para o lugar que Deus tem para nós. E esse Deus que lhe deu o poder de fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Há momentos, querido, nós vamos passar por circunstâncias que são desconfortáveis. A Bíblia fala de provações. Eu vejo gente tentando pregar um evangelho sem luta, irmão, isso não existe. Jesus disse, no mundo tereis aflições, e prometeu. Esses dias eu falei, não sei por que a gente não vê crente levantando pela manhã, dizendo, Senhor, o Senhor prometeu que eu teria aflições, eu reivindico minha cota de aflições para esse dia, tomo posse. Todo dia o irmão falou, não, pastor, isso aí a gente não precisa nem crer, cumpre sozinho. Agora, ele diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E o mesmo João que escreveu isso, ele escreve lá na sua primeira epístola, e todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé, querido, não é só a capacidade de fazer problema desaparecer, porque nem sempre é assim que ela funciona. A Bíblia diz que aqueles 3 amigos de Daniel passaram por uma prova de fogo, literalmente. A fé deles, querido, não apagou o fogo. Hebreus 11:34 diz que alguns pela fé apagaram a força do fogo. O fogo continua aceso, mas não tinha poder de destruí-los. E assim que eu e você precisamos aprender a caminhar, não importa o tipo de fornalha que a gente enfrente, a gente não vai deixar isso destruir a gente. Aliás, a Bíblia diz que o fogo não queimou um fio de cabelo. Quando eles saíram, a Bíblia diz que não tinha cheiro de fumaça. A única coisa que o fogo queimou. O rei Nabucodonosor pergunta para aquela turma que ganha, para concordar com ele. Ele diz, nós não lançamos 3 homens amarrados no fogo. Ele diz, é verdade, rei. Ele diz, eu estou vendo 4 homens soltos. A única coisa que o fogo queimou, querido, foi as amarras que prendiam eles. Era disso que Jesus estava dizendo, Simão, o diabo pediu para peneirar, eu deixei. Mas eu roguei por você, uma circunstância difícil, que ele não significa que Deus se ausentou. Ele diz, eu estou intercedendo por você. Irmãos, eu creio, você não precisa crer comigo, que essa manifestação do 4º homem na fornalha é uma teofania. Eu creio que é o próprio Jesus se manifestando ali. Eu creio. Pastor, e se não for bom, o que importa é que para mim e para você, ele diz, eu vou estar com vocês todos os dias. Então, enfrentar uma circunstância, que ele não significa que Deus deixou de estar presente, não significa que Deus cancelou, mudou os planos a seu respeito, mas ele tem formas de agir que muitas vezes nós não vamos entender. Isso não significa que ele deixou de agir. Isso não significa que ele deixou de estar no controle. Porque para mim, querido, é importante dizer isso, depois de dar toda essa volta. Há 20 anos atrás, no dia 23 de agosto de 1993, eu estava me mudando de Campinas para Curitiba, onde fomos estabelecer a base do ministério. Pastor Harold, conhecido de muitos, e eu, que viajava com o Harold nessa época, estávamos nessa viagem de carro de mudança. E nós tivemos um acidente de carro. Não batemos em ninguém, ninguém bateu em nós, mas por conta de uma aquaplanagem, o carro saiu da estrada, descemos uma ribanceira. Eu fui direto dali socorrido para um hospital, fiquei num UTI por alguns dias, tive um traumatismo craniano muito sério. O Harold saiu sem um arranhão, para não dizer um arranhão, quando as pessoas falavam isso, ele mostrava a mão, diz, ó, a hora que eu fui sair, o carro tombou, terminou de lado. Foi quando eu fui sair pelo vidro quebrado, eu fiz um arranhão na mão. Então, dizer, ninguém pode dizer que eu saí sem arranhão. Irmãos, pensa num cara que entrou em crise, o carro era meu. Tinha acabado de trocar e falei, quando chegar em Curitiba eu faço seguro. Deu PT antes de eu fazer o seguro. O que eu tinha dentro do carro valia pelo menos 1/3 do valor do carro. E na época, irmão, era tudo que eu tinha, o carro e o que estava dentro do carro, porque a gente estava de mudança. O que não estragou nessa ribanceira que caímos, como nossas malas, roubaram enquanto a gente era socorrido.
Eu me descubro no hospital com a roupa que eu cheguei rasgada, ensanguentada, não vai prestar para nada, e eu descubro que eu não tenho mais nada. Paralelo a isso, outras coisas começaram a acontecer, eu não tenho tempo, não é o propósito de escrever isso aqui. Mas eu me senti que nem Jó, parece que eu tinha ganhado o dom do para-raio. Já sentiu assim? Parece que tudo começa a cair na sua cabeça de uma vez. E eu comecei a me perguntar, Deus, onde é que está você? E sempre tem aqueles amigos, tipo os amigos de Jó, que eu apelidei de os amigos da onça, que eles querem responsabilizar você. Um irmão chegou para mim e disse, mas vocês oraram antes de viajar? Eu falei para ele, a gente não orava só antes de viajar, a gente orava a viagem toda. Nesse dia, irmão, na hora do acidente, nós já estávamos há mais de 6 horas, orando dentro do carro sem parar. Pensa numa reunião de oração ambulante, era aquele carro. E eu comecei a questionar um monte de coisa. Eu dizia, Deus, o diabo só pode... Eu dizia, isso é coisa do cão. Tenho certeza que é coisa do cão. O Senhor não ia fazer uma coisa dessa. Mas eu dizia para Deus, o diabo não pode tocar em ninguém a não ser com permissão. E só tem 2 tipos de permissão, ou a humana ou a divina. Em oração eu dizia para Deus, nós 2 sabemos que não fui eu. Eu dizia para ele, eu apelo, eu recorro ao Supremo Tribunal Celestial, eu vou, apelo em última instância, o Senhor sabe que não fui eu. Eu me achava tão crente na época que eu achava que eu merecia até um atestado de santidade, Flávio, de tão crente que eu estava. Mas eu dizia para Deus, mesmo não sendo perfeito, eu não dei lugar para o inimigo. E a conclusão lógica era, só pode ter sido você. E a minha pergunta era, por que é que o Senhor faria uma coisa dessa? E as pessoas têm sempre a mania de perguntar, por que eu? Outro dia eu falei para um irmão que estava no meu gabinete, pastor, por que eu? Eu falei, irmão, se põe no meu lugar. Se não fosse com você, fosse outro, era o outro que estava aqui perguntando por que eu. E se não fosse ele, fosse um outro ainda, era o outro que estava aqui perguntando por que eu. Ele falou, resumindo, falei, resumindo, não tem a menor explicação para te dar. Mas normalmente na hora a gente faz isso. Eu falei, Deus, tanto crente malandro que o Senhor podia ter acabado com a raça deles. Eu podia ter te recomendado alguns. Logo comigo. E eu comecei, querido, a entrar em crise e questionar o cuidado de Deus. É lógico que eu não tinha coragem de verbalizar. Eu tinha muito temor. Mas dentro do meu coração, querido, pensa numa briga acontecendo. E eu comecei a dizer, Deus, fala comigo, me dá uma palavra, me explica o que houve. E o pior era aquele silêncio. Mas no início do meu casamento, Deus me deu uma mulher muito meiga. Mas no início do meu casamento, cheguei a dizer para ela, se você me ama, briga comigo. Não era o briga no sentido de brigar mesmo, mas de discussão, de argumentação. Pensa numa coisa que me dói, eu queria discutir alguma coisa com alguém, a pessoa preferiu o silêncio. E eu dizia, Deus, fala comigo, pelo menos me dá uma explicação, não precisa ser toda, me dá uma luzinha. E nada. E assim foi, querido, por mais de 1 ano. Eu orava quase todos os dias, dizendo, me deixa entender o que aconteceu. E não havia resposta nenhuma. Entrei numa crise muito grande. Eu escrevi um livro inteiro sobre esse assunto. Eu não tenho tempo de resumir essa crise. Mas 1 ano e 3 meses depois do acidente, eu acabei me mudando de Curitiba para Guarapuava, no interior do Paraná, onde eu morei por 9 anos depois disso. Eu assumi um pequeno grupo que se tornou uma igreja, que cresceu hoje, é uma igreja muito frutífera. E 1 ano depois de ter assumido aquela igreja, que foi algo que aconteceu por causa daquele acidente, o pastor Harold cancelou nossas agendas de viagem por uns 3 meses, quando eu estava na UTI naquele estado, sem sabendo o que viria, porque essa agenda de viagem foi cancelada. Durante esse tempo a gente começou a atender esse grupo e a coisa tomou vulto, e eu acabei indo para lá pastorear, coisa que eu dizia que nunca faria. Eu dizia para todo mundo, a última coisa que você na minha vida é pastor. Na época que o Flávio foi para o seminário, eu falei, eu vou pregar por aí, mas pastorear uma igreja. E no dia em que eu estava sendo ordenado, estabelecido no ministério, um dos pastores, um homem de Deus muito sério, trabalha na minha equipe hoje. Quando ele impôs as mãos sobre mim para orar comigo, ele teve uma visão. Alguns às vezes dizem, pastor, eu não creio nisso. Eu digo, olha, então você vai ter que parar de crer na Bíblia,
Porque mesmo no Novo Testamento, na Nova Aliança, está cheio de registros de manifestações como essa. No momento em que ele impôs as mãos para orar por mim, ele teve o que eu chamo de uma visão aberta. Ele viu um anjo de Deus em pé do meu lado. Viu o anjo como você está me vendo. Ouviu o anjo como você está me ouvindo. O anjo se apresentou para ele de uma maneira muito formal e disse assim: eu fui enviado da parte do Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso. Apontou para mim, era o Harold, eu e o Luizinho, que hoje está em Vinhedo, você conhece. Os três estávamos sendo ordenados. Ele disse para esse pastor: fui enviado da parte do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, porque você tem uma preocupação muito grande com esses ministérios. Apontou para nós os três, enquanto falava com o pastor. Eu digo que eu entendo a preocupação dele. Nem eu hoje, Flávio, teria ordenado eu mesmo. 21 anos de idade, solteiro, novo, imaturo. Irmão, nem eu teria botado a mão na minha cabeça. Mas aquele anjo disse para ele: mas o Altíssimo te faz saber que eles estão nas mãos do Senhor. Eles estão no lugar certo, na hora certa, para fazer a coisa certa, e você não precisa temer. Aquilo trouxe conforto para o coração do pastor Francisco. Mas de repente o anjo apontou para mim, e a hora que o caldo entorna para o meu lado, e ele disse: quanto porém a este, ele é rebelde, e ele não aceita o tratamento de Deus na vida dele. O anjo começou a falar sobre algumas coisas que vinham acontecendo na minha vida, começou a dar a razão e o motivo, e muitas dessas coisas que ninguém sabia, eu não tinha falado para ninguém. Naquela hora ele descobriu todos os segredos do meu coração. E ele disse assim, o anjo disse para o Francisco: diga para ele que aquele acidente de carro que ele teve no ano passado foi, como ele diz nas orações dele, uma tentativa de Satanás contra a vida dele. Ele está certo quando ele diz isso. Mas o anjo disse assim: diga para ele por que Deus o permitiu. E 20 anos depois, ainda tenho vergonha de ter que falar disso. O anjo olhou para o Francisco, ainda apontando para mim, e disse assim: o ministério dele estava crescendo mais rápido do que a capacidade dele de se deixar ser tratado e trabalhado por Deus. O Flávio meio que à distância acompanhou essa época. A gente fazia 2, 3 cidades por semana. Eu não tenho vergonha de dizer isso, querido. O nível de milagres que eu vi naquela época é muito maior do que o que eu vejo hoje. A gente estava vivendo um momento assim, entramos em 93, a agenda do ano inteiro cheia. 94 a gente não abriu, era só para atender convite do exterior. A coisa estava bombando. E eu, moleque de tudo, empolgado com aquilo. Mas o anjo disse assim: o ministério dele estava crescendo mais rápido do que a capacidade dele de se deixar ser tratado, trabalhado por Deus. E o anjo disse: era só uma questão de tempo. Ele iria sucumbir debaixo do peso do próprio ministério. O anjo disse: o sucesso dele se tornaria no seu fracasso. Então o anjo diz: o diabo queria pará-lo porque o via como uma ameaça, mas Deus precisava pará-lo para não perdê-lo. E naquela hora que eu fiquei morrendo de vergonha, porque por mais de um ano, sem verbalizar isso, eu acusava Deus silenciosamente da minha alma, dizendo: por que você não me guardou, por que você não me protegeu, por que você deixou isso acontecer? E hoje é irônico, é sarcástico, mas eu gosto de dizer isso: irmãos, o diabo foi uma bênção na minha vida. Porque se o cabeçudo soubesse que o próprio ministério ia acabar comigo, ele não precisava ter lutado contra. Era só ter deixado a coisa acontecer. Querido, deixa eu te dizer, o diabo não sabe todas as coisas. Só Deus é onisciente. E quando ele teve permissão para me tocar, ele veio que nem urubu na carniça. Veio com tudo. Mas o que ele não sabia é que ele acabou cooperando com Deus. Aquele anjo apontou para mim e disse: nos próximos anos, Deus vai tratar com ele nessa cidade. É um tempo de recolhimento, é hora de parar. Até que chegue um momento em que ele vai ser liberado de novo, para correr não só o Brasil, mas as nações. Mas agora é hora de ser tratado por Deus. E o Senhor falou comigo de uma maneira muito clara, por que Ele me permitiu entender essa história. Ele diz: eu quero que você pregue essa mensagem por onde eu te levar. Eu quero que você ensine as pessoas a confiar em mim, mesmo quando eles não entendem aquilo que está acontecendo. Mas Deus me disse: não espere que em outras circunstâncias como essa que você vai passar, que eu vá ficar te dando satisfação de por que as coisas estão acontecendo. Deus diz: eu quero que você conte essa história com uma ilustração,
de que eles podem confiar em mim, que eu ainda estou no controle, que eu ainda estou no governo, mesmo quando eles não entendem o que está acontecendo. Eu comecei meu ministério citando aquele texto de Jesus que diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, se referindo ao diabo. Eu dizia, o diabo quer roubar o seu dinheiro, sua família, sua saúde. Irmão, não é isso que o diabo quer roubar. O que o diabo quer roubar é a sua fé, a sua relação com Deus. Para algumas pessoas que do diabo está dando dinheiro, não está tirando. Porque ele não está nem aí com o saldo da sua conta corrente, se é bom, se é ruim. O que ele quer é que você esteja longe de Deus. Agora, o diabo não pode nos tirar do lugar mais protegido do mundo, que é o colo de Jesus. Jesus diz, as minhas ovelhas ninguém pode tirar da minha mão. Pensa num lugar seguro, é o colo de Jesus. E o diabo não pode te tirar de lá, mas ele sabe que você não é refém de Jesus para ficar preso naquele colo. Então o diabo tenta trabalhar com engano. Como? Ele tenta, através de circunstâncias difíceis, passar a mensagem mentirosa de que se Deus te amasse, se Deus se importasse, você não estaria passando por isso. E ele tenta colocar o seu coração contra Deus, para que você se indisponha com Ele. E você então, indisposto com Deus, você desce daquele colo e se afasta. E aí sim você vai estar exposto ao que o diabo realmente quer fazer. O propósito do diabo, querido, não é roubar sua saúde, nem seu dinheiro, nem sua família. É roubar sua fé. É por isso que nós precisamos entrar nesse lugar de uma fé inabalável. Tem gente, querido, que vai amar a Deus enquanto tudo está bom. É gente como a mulher de Jó. Quando a casa começou a cair, e literalmente caiu a casa, ela diz, amaldiçoe seu Deus e morre. Mas por que você vai temê-lo? O que você está lucrando com isso? Jó fala para ela o que muito marido já quis falar para sua esposa, você fala como uma louca. Aí ele diz, ainda que ele me mate, eu louvarei. O que Jó está dizendo? Ele está sempre certo. Pode até parecer que ele está tentando me destruir. No fundo, querido, a fé sabe que Deus não quer nos destruir. Por isso que Jó diz, eu sei que o meu Redentor vive e que ele vai se levantar sobre essa terra. Mas ele diz, não importa o cenário, eu vou louvar a Deus. Eu creio que é hora, querido, da igreja se voltar para Deus de todo o coração, independente das circunstâncias. Me perdoe, querido, se isso atingir você. Mas eu fico aborrecido, Flávio, quando eu vejo o camarada botar um adesivo naquele carrão novo. Deus é fiel. Quer dizer que se estivesse andando de corcelzinho, Deus não é fiel. Eu ganhei um carro, que é da minha igreja. Um belo de um carro. Quando me deram, já botaram com aquele adesivão, Deus é fiel, que era um carro que eu nunca tinha tido. Eu falei, irmãos, obrigado pelo carinho de vocês, mas vocês devem ter feito isso na ignorância. Porque a fidelidade de Deus tem nada a ver com esse carro que vocês me deram. Eu falei, eu vou arrancar o adesivo do carro. E quando a gente estiver a pé, Deus ainda é fiel. Quando a gente estiver sem carro, ou com um carro melhor, Deus ainda é fiel. A fidelidade de Deus não é medida pelas circunstâncias. Você pode dizer amém? Nós precisamos entender, querido, que Deus é fiel sempre. A Bíblia diz que Ele é fiel mesmo quando eu e você não somos. E é hora da igreja se voltar para Ele e dizer, não importa o que está acontecendo, Deus é fiel. Pastor, mas tudo à volta bagunçou. Deus é fiel. E nós precisamos entender, querido, que a circunstância... Eu não creio que eu precisava ter passado por esse acidente. Porque ao longo daquele ano Deus falou muito comigo, para com essas viagens, para com essa correria, vai pastorear. Eu dizia para Deus, eu nunca vou pastorear. Eu creio que se eu tivesse obedecido a Deus, a coisa não precisaria ter acontecido daquela forma. Eu fui rebelde, apesar de quando o anjo falou isso, eu não gostei. Eu falei, poxa Deus, o anjo aparece para Daniel, chama de homem muito amado, para Gideão de homem valente, todo mundo ganhou um elogio. O meu foi só rebelde. Eu me rebelei para provar que não era isso, mas não deu certo. Já é essa hora mesmo? Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Que já dá um psicológico. Querido, olhe para cá um instante. Eu gosto muito de um poema de uma missionária canadense chamada Margaret Powers, chamado Hoje Eu Tive um Sonho. No Brasil ele ganhou um apelido, Pegadas na Areia. Esse sonho, ela disse que a história da sua vida era
algo que podia se comparar com alguém caminhando pela areia da praia. Mas ela percebia, ao olhar para trás, que o tempo todo ela deixava não só o par de pegada delas, mas havia um outro par de pegada, que ela sabia que era Deus ao seu lado, era Deus como sua companhia. Mas o que fazia ela questionar em determinado momento é por que ao olhar para trás, justamente nos momentos mais difíceis da sua vida, por que ela conseguia enxergar só um par de pegadas? O que levava ela a questionar Deus e perguntar: onde é que você estava nos momentos que eu mais precisei de você? E nesse poema ela disse que Deus respondia: filha, o par de pegadas sumiu nas horas difíceis, não foi o meu, foi o seu. E diz: nessa hora eu estava te carregando no colo. Querido, para mim uma das frases que a igreja mais precisa entender é o que Jesus disse para Pedro: o que eu faço não entenderás agora, entenderás depois. Há um Deus que ainda está no controle de todas as coisas, que ainda tem o poder de fazer com que coisas que nós não fazemos ideia que possa servir para algo útil, Ele pode fazer com que elas cooperem. Minha e a sua função, nosso papel, é continuar acreditando que esse Deus continua no governo, esse Deus continua no controle. Eu sei, querido, que o que eu estou falando aqui é muito amplo. Aqueles que gostam de estudar a Bíblia sabem que a gente podia estar fatiando o que eu estou falando aqui em muito assunto. Mas eu sei que há pessoas que estão aqui hoje com o coração doído, como eu durante aquele ano de 94 todo fiquei, depois desse acidente. Eu me lembro de um dia, quando eu entrei numa reunião de oração, no momento que eu pus o pé dentro daquela reunião de oração, foi impressionante o que me aconteceu. Eu fui passando o olho em cada pessoa da sala e me vinha uma palavra profética para cada um, mas assim de detalhes dos problemas. Foi um negócio impressionante. Sabe o que eu falei para Deus? Falei: Deus, não abre a boca, não falo nada para ninguém, estou de greve. Hoje eu olho e digo: que absurdo. Mas porque eu estava numa crise onde eu estava questionando o que Deus falou comigo. Eu não conseguia ver nada daquilo se cumprindo. Falei: se eu não posso acreditar no que eu acho que eu ouvi de você para mim mesmo, por que é que eu vou falar para os outros? Brotou do chão, não sei de onde, um outro profeta ali. E ele começou a falar para aquelas pessoas as mesmas coisas. Eu levei um susto, mas eu fiquei caladinho, eu e Deus. Houve momentos de eu chorar muito, dizendo: Deus, eu não entendo onde é que você estava naquele acidente, onde é que você está no meio dessa crise que eu estou passando. Querido, Ele nunca saiu do meu lado, Ele sempre trabalhou para o meu melhor. Agora a verdade é que a maioria de nós só vai ter essas explicações quando estiver lá diante dEle. E até que esse dia chegue, nós temos que confiar. Querido, a fé se apoia no caráter de Deus, num Deus que está acima de qualquer suspeita. Você pode dizer amém? Essa é a confiança que nós temos que ter. Alguém disse: uma confiança cega. E a fé, querido, é isso. Porque assim como não conhecemos o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, a Bíblia diz também: não sabemos as obras de Deus que faz todas as coisas. Mas não é porque eu e você não estamos vendo o que Ele está fazendo que Ele parou de fazer.